Seja bem-vindo a Metafisicamente. Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini e entendo oportuno fazer esse jornal metafísico remasterizando um jornal metafísico que fiz antes, mas que o YouTube ele censurou, dizendo que a imagem que eu estava usando era inadequada, sendo que nós temos canais que são uma porcaria, um lixo, em que colocam realmente cenas que são sexualizadas, algo do tipo. E esses canais estão aí, não são censurados, estão abertos para todos, né? Mas por que vejo oportuno colocar esse tipo de material? Ele fala um pouco sobre a descendência de Satanás, sobre a ligação da semente de Caim com algumas mitologias, tudo isso ligado à Saturnália, que por sua vez está ligado ao Natal e a festas de carnaval e coisas de datas, etc. A tribo antiga de Dan. E vou estar colocando em anexo algo que fazia parte da série antiga, Elo Perdido, do meu antigo canal. Coloquei ali conhecimentos e fiz toda uma edição. Então vou estar colocando em anexo para que vocês entendam a questão de Lilith, essa entidade feminina, do qual sempre auxiliou a semente maligna aqui na Terra. Todo esse tipo de conexão para que as pessoas possam compreender esse mundo antigo, o mundo antediluviano e mesmo o mundo pós-diluviano, em que essa semente maligna, ela não mais como aqueles tempos áureos e dourados do mundo antediluviano, mas ainda segue, porque é uma profecia também e faz parte daquilo que o Eterno ele permite, que o joio e o trigo permaneçam até o fim e depois sejam separados. Então, compartilhem, prestem bem atenção em todas as passagens, todas as conexões, que isso aqui responde todas as peças, todas as lacunas que a religião ela não te explica. Também preciso colocar aqui uma leitura muito interessante, do qual está em Enoque 85, onde no capítulo 85, 86, 87, 88, 89 até o 90 é feito um tipo de parábola e análise através de animais. É muito interessante, animais puros e animais impuros, que simbolizam descendências. E é muito interessante que esse tipo de análise é colocada a Enoque desde o início do mundo, já com Caim e Abel, e vai contando toda a história do Gênesis. Era uma parábola, uma profecia muito interessante e muito profunda. Então vou fazer a leitura aqui do capítulo 85, do verso 4 em diante, que diz o seguinte: Antes que eu tomasse a tua mãe, Edna, por esposa, estando deitado no meu leito, eu tive um sonho. Saiu um touro da terra, e ele era branco. Depois dele saiu uma novilha, e ela gerou 2 touros, um preto e outro vermelho. Aqui está falando sobre Adão. Essa novilha podemos entender como Eva, e esses dois touros, Caim e Abel. Caim, o touro preto, e Abel, o touro vermelho. E assim diz o seguinte verso: O touro preto atacou o vermelho, perseguindo-o pela terra, e por isso não pude mais vê-lo. Aquele touro preto cresceu. Então chegou junto dele uma novilha. E eu vi como muitos bezerros procederam dele, pareciam-se com ele e o seguiam. Olha que interessante. Quem é essa novilha? A figura de Lilith, que é essa entidade feminina que se ajunta a Caim, esse touro preto, e a sua descendência enche a terra. Aí depois diz aqui sobre Eva: Aquela primeira novilha agora se afastou do primeiro touro para procurar o touro vermelho. Como não o encontrava, emitia mugidos de dor e continuava a procurá-lo. Ou seja, Eva, ela sofreu muito pela morte de Abel. Eu olhei e vi quando aquele primeiro touro se aproximou dela e acalmou-a. A partir daquele momento, ela deixou de mugir. Depois ela pariu outro touro branco,
e depois dele produziu ainda muitos touros e vacas. E eu vi no meu sonho como aquele touro branco também cresceu, tornando-se grande. Dele procederam muitos touros brancos parecidos com ele. Olha que interessante. As duas linhagens se separando. Caim e a linhagem de Sete, que foi dado um outro touro branco, exatamente como a Escritura fala. E nos capítulos seguintes é contado como anjos descem e se unem a essa semente. E algo interessante que, quando você lê os seguintes versos, você vai chegar até Noé. E é dito o seguinte no capítulo 89, verso 18 em diante, diz o seguinte: Então a vaca branca, que se tornou num homem, ou seja, esse aqui é Noé, saiu do barco e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca, uma delas vermelha como sangue. Aqui no caso é Jafé. A branca seria Sem, esta outra Jafé. E uma delas era negra, ou seja, Cã, sempre associando a questão genética, a diferenciação do mal, e o branco como a cor da luz, do bem. E diz: E a vaca branca deixou-as. Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir. Ou seja, aqui significa que, novamente, seres híbridos começaram a surgir na terra. E a gente sabe que está ligado ao quê? A essa vaca negra, que é Cã, principalmente pela maldição de Canaã e os pecados que Cã começa a cometer. E aí nós lembramos de Nimrod, entre outros. E no verso 25 diz o seguinte: Então a vaca branca, a qual nasceu, deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. Aqui estamos falando de Isaac, onde ele teve o quê? Esaú e Jacó. Olha como é mencionado Esaú. Nasceu e deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. No verso 26, aquela porca selvagem também deu muitos suínos. Olha que interessante. Os edomitas. E aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Aqui é Jacó e seus 12 filhos. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos jumentos. Olha que interessante. Peço que vocês façam a leitura inteira. Um dia talvez estarei fazendo material só sobre essa parábola, passo a passo, mostrando como a semente maligna ela veio caminhando. E isso é um fato, sempre foi de conhecimento dos hebreus. A guerra das descendências, isso é muito profundo, muito interessante. Então fiquem com esse jornal metafísico e logo em seguida com o antiga parte, episódio do Elo Perdido, que é uma série que estarei ainda dando continuidade neste canal. Fiquem na paz e graça, pessoal. Shalom, shalom. E falarei sobre todas as conexões que alguns sabem e algumas conexões que são esquecidas pelas pessoas quando falam sobre o Natal. Vocês vão ver que no final do vídeo todas as peças se fecham e vão compreender como cada detalhe que tenho passado no canal sobre anjos, anjos caídos, pecado original, pré-existência, guerra das sementes, rituais, etc., eles estão ligados de maneira intrínseca. Quero que vocês estejam sempre estudando tudo que é colocado no canal, todas essas peças que são colocadas, tá bom? E conhecimento avançado que para pessoas que possuem dogmas, que aprenderam nas religiões, elas não vão compreender. Mas a partir do momento que você se liberta de tudo isso e consegue olhar as escrituras por um outro prisma, você vai compreender que um mundo que escondem um mundo diferente de você. Um mundo que é colocado como fantasia, mas ele está totalmente ligado à nossa realidade. Todos hoje em dia sabem que o Natal está ligado a algo pagão, e eu não estou aqui para criticar quem se reúne com família nesses dias, pois são feriados e a pessoa aproveita para descansar, para confraternizar, etc. Mas o ponto é abrir os olhos de vocês do que ocorre nesse dia e a profundidade do significado. Então vamos começar. Vamos à época da Páscoa.
A primavera, ela se refere à estação, assim como as ideias de renascimento, rejuvenescimento, renovação, ressurreição, do qual podemos ligar totalmente a Cristo, Messias. Durante a primavera, uma importante celebração acontece, o dia da Páscoa. Ele varia entre 22 de março e 25 de abril na tradição, e entre 4 de abril e 8 de maio no cristianismo oriental, na região mais próxima do centro-norte da Terra, onde estão concentradas a maioria dos continentes não inundados pós-dilúvio. O meu intuito não é falar da Páscoa, mas quero salientar sobre essa época. Aqui num vídeo do meu canal antigo, que eu vou estar colocando aqui para vocês, sobre a celebração chamada de Beltane, ela está relacionada à tribo caída de Dan, que não está mencionada inclusive no livro de Apocalipse, e fala sobre os celtas. Os celtas têm origem em relação com tal tribo, e são aqueles que se uniram à semente da serpente em seus cultos pagãos de fertilidade. Assim o rei tomou conselho, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos, e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Em 1 Reis, capítulo 12, do verso 28 ao 31, registra que o rei Jeroboão estabeleceu centros de culto religioso em Efraim e em Dan. Jeroboão colocou seus sacerdotes pagãos nos lugares altos que ele havia feito. É interessante que algumas centenas de anos depois, tanto a Bretanha quanto a Irlanda eram os centros do druidismo, lugares que se sabe que tanto Efraim como principalmente a tribo de Dan se estabeleceram. Estes últimos têm relação com os celtas, e é a Casa Real Britânica. Essa religião pagã era praticada em partes da Europa Ocidental, assim como aconteceu na época de Jeroboão, onde as tribos de Dan e Efraim foram se estabelecendo. Prosperou e emanou das nações dos últimos dias, principalmente em lugares como a Irlanda e a Grã-Bretanha. A semente da serpente antiga, através da tribo de Dan, guarda a linhagem que irá trazer o Messias profano, que os atuais judeus esperam, pois estes não receberam a Cristo, o verdadeiro Messias. Um dos 4 festivais druídicos primários, chamados de Beltane, é celebrado entre os dias 30 de abril e 1º de maio, também chamado de Noite de Walpurgis. Este é o dia mais importante do calendário dos feiticeiros druidas, enquanto o 1º de maio é um dos principais feriados dos Illuminati. Grandes fogueiras são acesas na véspera de Beltane, a fim de dar boas-vindas à deusa da terra. Os participantes esperam ganhar o favor dessa deusa para que ela abençoe suas famílias com fertilidade procriativa. Achamos interessante que a Casa Real de Windsor, família real britânica, acenda uma fogueira de Beltane todo ano. O mastro enfeitado com flores e fitas originou-se da celebração de Beltane. Visto que a fertilidade está sendo pedida à deusa da terra, o mastro enfeitado é o símbolo fálico e a dança circular em torno dele forma o círculo que simboliza o órgão sexual feminino. Fitas de 2 ou 3 metros vermelhas e brancas alternadas são presas na ponta do mastro. Os homens dançam no sentido anti-horário, enquanto as mulheres dançam no sentido horário. A união das fitas vermelhas e brancas entrelaçadas simbolizam o ato da cópula. Lembre-se que esse, para eles, é um dia de celebração da fertilidade. Para demonstrar seus vínculos ocultistas e iluministas, celebram o Dia do Trabalho, em 1º de maio, e fazem com que a população guarde tal dia sem noção do real ocultismo por trás de tais datas. Não à toa, entidades do panteão celta, como Cornunnos e Beleno, são descritos como seres semelhantes à figura de Faunos, assim como Pan. Estes, por sua vez, lembram muito a figura de Baphomet.
Estes deuses nos levam até Caim e sua aparência animalesca, após a maldição que Deus lhe colocou ao sacrificar seu irmão Abel. Esses cultos de fertilidade estão relacionados com o ocorrido no Éden, e que foi a corrupção e despertar dos sentidos humanos em pecado, podendo destacar luxúria, gula, vaidade, entre outros. Nesta comemoração, geralmente é erguido um grande tronco de árvore, que simboliza o pênis de um deus profano, com uma coroa de flores no topo, simbolizando a vagina da deusa. Essa simbologia é em realidade a cópula entre Satanás, a antiga serpente, e Eva. Ao unir o poder criador desta deusa com a fertilidade de seu amante, toda a vida começa a florescer, pois em suas crenças, na região norte está o auge da primavera, em que a maioria dos animais saem para acasalar. O fogo é o principal elemento presente em todos os feriados pagãos. Contudo, sua luz e seu calor representam a virilidade e força fértil desse deus pagão. Não à toa, a descendência da serpente escolheu o dia 1º de maio para a fundação e reorganização dos mesmos antigos construtores antediluvianos, babilônicos e egípcios, ao longo das eras, que se autodenominam os Iluminados. O termo Illuminati foi empregado pela primeira vez em alusão aos Iluminados da Baviera, uma fraternidade fundada em 1º de maio de 1776 pelo filósofo alemão Adam Weishaupt. Educado por padres jesuítas, o criador da ordem acreditava na existência de uma distinção racional, fora e acima da fé, acessível a qualquer pessoa e que poderia levar os indivíduos à perfeição. Sempre ofereça cada dia da sua vida a Deus, pois você pode estar guardando um feriado profano, de maneira indireta. Vale muito a oração do justo, pois o poder que está em Deus sempre é maior, para quebrar qualquer laço e maldição. Robert Arthur e Elizabeth Windsor. Bem, pessoal, já vimos que os celtas e tais povos da serpente adoravam ao deus Cernunnos, ou Cernunnos, que é uma entidade que é muito parecida às tradições dos sátiros, faunos, chamado deus Pan pelos gregos. Mesmo que de certo modo nessas mitologias elas tenham certa diferença, vocês perceberão que elas estão relacionadas às seguintes coisas: sexo, vinho, música, festas, árvores, fertilidade. Estas festas, ocorrendo num período do final de março para abril, se estendendo até o início de maio, mas principalmente de março a abril, como na festa de Beltane, que é na passagem de 31 de março para 1º de abril, do qual tem essa comemoração, do Dia do Trabalho, em realidade é uma festa pagã, ocorrendo e havendo fecundação nessas épocas, haverá nascimentos de pessoas justamente nos meses de novembro e principalmente dezembro, e até os dias finais de dezembro no solstício. O solstício são os dias mais escuros do ano nessas regiões da Terra. Esse período fica entre 17 de dezembro até 21 de dezembro. Em alguns países dessa região, o solstício acontece no dia 21 de dezembro, em alguns no dia 22, E é considerado o dia mais escuro do ano, Poucas horas de sol em alguns países. Tem alguns que chega a ser 2 horas apenas. Então, existem muitas celebrações e rituais ancestrais que eram comemorados nesses dias, principalmente porque o inverno era um período de privação, miséria e fome. Esses rituais são conhecidos pelos celtas, maias e astecas. Todos buscavam afugentar as sombras e esses espíritos das trevas,
no que é considerado a noite mais longa do ano. Por isso eles têm esses tipos de costumes como acender velas, escrever em papel pedidos, entre outros tipos de costumes que foram herdados dessas espécies de celebrações. Tá? Então eu quero colocar aqui sobre o Éden. Os dias do Éden, eles não são dias literais, como conhecemos. Se 1000 anos para Deus são como um dia, e assim está colocado nas Escrituras, então entendemos que Adão e Eva passaram por um período que não sabemos no Éden antes da queda. Um exemplo é que Deus coloca a criação para que Adão a nomeasse, e isso não se faz num dia de 24 horas normais, porque a criação ela é magnífica e muito extensa. Seria loucura dizer que Deus criou o homem pela manhã e o levou a nomear animais pelo meio-dia e pela tarde criou a mulher e logo foram tentados e tudo entrou em colapso. Não é assim. Após o 6º dia, Deus disse que tudo era bom, então não ocorreu o pecado e a queda do homem no 6º dia. Então não houve algo mal no 6º período da criação, ou aquilo que nós podemos chamar de 6º dia edênico. Entendo que no 7º dia ou no 7º período que houve a tentação, a expulsão do homem do Éden. Pois eu entendo que os juízos de Deus caem em número 7 sobre a terra, como por exemplo os 7 selos, 7 taças, pelo fato que Satanás profanou o descanso no Éden. Ou seja, foi nessa época em que o homem e a mulher foram tentados e expulsos do Éden. Então nós hoje estamos vivendo uma espécie de 8º dia. Por isso existe muita alusão no cinema e no ocultismo sobre 8º dia. E por isso a circuncisão, um pacto. Porque seria uma aliança novamente com o ser humano sendo feita, e isso no 8º dia. Por isso a circuncisão era no 8º dia. Então a grande árvore cósmica, dual, conhecida por árvore da vida, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está relacionada ao período em que Adão e Eva se reproduziriam, assim como animais e plantas têm seu período. Mesmo que a criação hoje está totalmente alterada, ainda existem as espécies que apresentam esse padrão. É um padrão normal na natureza, uma organização, e com o ser humano não iria ser diferente. Mas pela corrupção do fruto proibido, que é uma conexão e consumo de um fruto afrodisíaco que alterou os sentidos, Eva entrou em pecado com Satanás, e esta passou tal ensino a Adão, e ambos agora se veem nus. Até hoje nós vestimos roupas por causa disso. O sentido, a malícia, entrou no Éden, onde todos os sentidos foram corrompidos, a começar pelo sexual. Então no Éden, Eva se encontra grávida, do qual ela estava grávida de gêmeos, como vemos em Gênesis 3,15, que é muito forte. Nós vemos o surgir das 2 sementes e a condenação de Eva a dores de parto. E uma sentença a Satanás, simbolizado pela serpente nessa passagem. Então, nascendo em dezembro, Caim e Abel. O assunto não é foco de Caim e Abel. Compreendendo que num ano próximo à época da primavera, Adão e Eva comeram do fruto, foram tentados por Satanás, Caim e Abel nasceriam em dezembro. E entendo que Caim foi pai de uma linhagem de espíritos maus, pessoas predispostas ao mal, que mais tarde se tornaram ferreiros, construtores, inclusive pai dos primeiros músicos. Segundo a Bíblia, Jubal foi o ancestral dos homens que tocavam harpa e flauta. Olha que interessante. No mundo antes do dilúvio, Gênesis 4:21. Olha a associação aí, pessoal, flauta. E pessoas que tinham inclinação à sexualidade exacerbada e praticavam seus ritos de fertilidade em bacanais. Então, Dionísio, o deus Baco, está ligado a Caim. A origem do carnaval, nas festas agrárias, realizadas na primavera, quando as pessoas saíam das cavernas, nas quais se protegiam do severo frio e comemoravam com cantos e danças o tempo, que tinha relação com a primavera. Celebravam a alegria de poder ver o sol, de plantar, de ter alimentos e espantar as coisas. Por isso eles adoravam ao sol. Mas sabemos que o sol que eles adoram é o sol negro, ou aquilo que nós estamos colocando na série Símbolos de um Céu Desconhecido, que é o culto a Saturno. Pois Caim ele teve o solo maldito. Deus colocou uma maldição que o solo não ia produzir para ele, pois ele tinha a maldição de ser errante pela terra. Mas, ao fim, ao construir cidades, ele repousou, mas ainda assim o solo é maldito para Caim. E por isso que eles escravizam os filhos de Adão até os dias de hoje. A elite Illuminati faz com que os filhos de Adão trabalhem para eles até hoje. E eles estão relacionados aos filhos de Caim, a semente antiga de Caim. Estes sempre tiveram a ajuda de Saturno e de outros deuses nas suas colheitas no mundo antediluviano, pois o deus Saturno, que é Satanás, ele está relacionado também à agricultura, do qual, inclusive, Caim ele era alguém que plantava, que estava relacionado à agricultura. Então eles comemoravam essas festas, e entendendo que tanto na primavera
como na época que mais tarde o Império Romano ele colocou a festa para Saturno, chamada de Saturnália, que é comemorada justamente em dezembro, fazendo homenagem ao ocorrido no Éden. Isso é uma afronta a Deus, com cultos regados a orgias, sexo e muita comida. Então, tanto o Carnaval como a Saturnália em dezembro, próximo ou na época de primavera, naquelas regiões, nessas datas em março, abril, até mesmo maio, os cultos e festas realizadas aqui em final de novembro, dezembro, eles estão relacionados à Saturnália, festa realizada em Roma, foi feita nessa época em dezembro, a Saturnália, em homenagem a Saturno, deus da agricultura dos antigos romanos. Diz a lenda que Saturno pregava a igualdade entre os homens e foi quem ensinou a arte da agricultura aos italianos. Expulso do Olimpo, Saturno chegava com a primavera e era saudado com festas em período de liberação das convenções sociais. Durante a Saturnália, os escravos saíam às ruas para comemorar a liberdade e a igualdade entre os homens, cantando e se divertindo. Os da alta sociedade se liberavam em orgias e se juntavam ao povo, sempre feitos debaixo de uma árvore. E esses cultos de fertilidade geralmente eram feitos debaixo de uma árvore, pois alude ao Éden, em que o deleite dos homens e mulheres iria ser santo. Mas ocorreu o quê? A queda. E tais festas eram feitas pelos descendentes de Caim, mesmo pós-queda do homem, em afronta a Deus. Agora, não é o caso de falar de Lilith, né, ou dessa entidade feminina. Eu quero salientar que não compreendo, não entendo que ela foi esposa de Adão, a primeira esposa de Adão, mas ela está ligada sim a ser a esposa de Caim, e mais tarde de Samiasa, que foi o sentinela líder dos anjos que desceram à terra para se relacionar com as filhas dos homens. Essas filhas dos homens, que eu sei que são as filhas de Caim, que nesses bacanais justamente eram chamadas de ninfas. Por isso as lendas relacionadas às ninfas as colocam como frequentemente alvo da luxúria dos sátiros. Ninfas têm significado de noivas, e estão relacionadas a esses espíritos, a natureza, florestas e cultos de fertilidade antediluvianos. Existe inclusive um verso que fala justamente sobre Lilith e os sátiros na Bíblia, pois alude ao mundo antigo em que a esposa de Caim, Lilith, e sua semente faziam esses bacanais, essas festas de orgia. Em Levítico 17:7 diz o seguinte: assim não oferecerão mais sacrifícios aos sátiros, com os quais se prostituem. Olha aqui, relacionado esses sátiros, esses bodes, essas figuras mitológicas que pareciam a homens, mas possuíam corpos de animais, né, e chifres. Esta será uma lei perpétua por todas as gerações. O termo é o 8163, sair, que significa em hebraico diabo, cabra, peludo, criança, áspero, rude, né? Sátiro, fauno. Isso é a semente de Caim, pois ele recebeu uma maldição a se parecer a um animal, que eu vou estar falando mais adiante. Em uma outra passagem, em Isaías 34:14, diz o seguinte: e as feras do deserto se encontrarão com lobos. Em algumas traduções é colocado hienas. Mas esses lobos aqui têm a ver com lobisomens, tá? Mas não é o tema desse vídeo. E o sátiro clamará ao seu companheiro, e Lilith pousará ali, e achará lugar de repouso para si. Esses sátiros eram retratados como homens animalescos, com orelhas pontudas, alguns com caudas semelhantes a cavalos, e sempre com os membros eretos, ou seja, genital sempre preparado para copular. Como companheiros de Dionísio, do deus Dionísio. Geralmente eram mostrados bebendo, dançando e tocando flautas e praticando esportes, sempre relacionado também à música. Alguns dos tipos mais específicos estão colocados em painéis. Sátiros com pernas de cabra. O Silenos original parecia um homem folclórico da floresta, com orelhas pontudas e às vezes com cauda e pernas de um cavalo. Sempre eram colocados nos painéis como sátiros tocadores de flauta. Atores vestidos como sátiros formaram o coro das chamadas peças de sátiro, que foram realizadas nos festivais do deus Dionísio, tudo como homenagem a esses descendentes de Caim e culto ao deus Saturno. Por isso que vem a sátira, que seria uma espécie de tirar sarro de algum tipo de evento ou algo oficial. Então o que os sátiros faziam
eram literalmente tirar sarro do culto santo que ia ser feito de fertilidade, mas no Éden, na sua época específica em que o homem e a mulher se uniriam. Mas, mediante a queda que houve, nascem o quê? 2 sementes, Caim e Abel, no ventre de Eva. E a partir daí, eles continuaram fazendo cultos relacionados a orgias, a libertinagem, e não a um período santo que Deus iria colocar ao homem. Assim como a natureza tem a sua época de cio, sua época de fertilidade. Vale salientar que no livro de Gênesis mostra que Lameque matou um homem e vê que a maldição de 7 vezes será vingado, que é justamente a atração da morte para todas essas gerações, cai sobre ele. Por quê? Em Gênesis 4, 23 e 24 diz o seguinte: E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. No livro de Jazar, capítulo 2, traz o seguinte: E Lameque estava velho e avançado em anos, e seus olhos estavam fracos, e ele não podia ver. E Tubal-Caim, seu filho, estava com ele. E isto foi um dia em que Lameque foi para o campo, e Tubal-Caim, seu filho, estava com ele. E enquanto eles estavam andando no campo, estava diante deles. E Lameque estava muito velho e não podia ver muito. E Tubal-Caim, seu filho, era muito jovem. E Tubal-Caim disse a seu pai para retirar seu arco e as flechas e acertar a Caim, que estava muito longe. E ele o matou, pois o mesmo pareceu ser de longe um animal. E as setas entraram no corpo de Caim, mesmo ele estando distante deles, e ele caiu em terra e morreu. E Iá recompensou o mal de Caim de acordo com sua maldade, que praticou contra seu irmão Abel, de acordo com a palavra dita por Iá. E aconteceu que quando Caim tinha morrido, Lameque e Tubal foram para ver o animal que tinham matado. E eles foram e viram Caim, avô deles, morto na terra. Ou seja, Caim ele tinha uma aparência que lembrava a um animal. Por quê? Está relacionado com algo peludo. E, com certeza, ele possuía chifres. Esse é o porquê essas figuras como sátiros, eles possuem essa semelhança a animais como bodes, etc. E eram colocados assim, nesses cultos, nessas mitologias. Dentro da cultura hebraica, é entendido que ele recebeu chifres como um sinal para que as pessoas o temessem e não o matassem. Pã também está associado às mesmas figuras. Na mitologia grega, é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Vive em grutas e vaga pelos vales e pelas montanhas, caçando ou dançando com as ninfas. E é representado com orelhas, chifres e pernas de bode, amante da música. Traz sempre consigo uma flauta. Olha que interessante, sempre a flauta está aí colocada. É temido por todos aqueles que necessitam atravessar as florestas à noite, pois as trevas e a solidão da travessia os predispunham a pavores súbitos, desprovidos de qualquer causa aparente, e que são atribuídos a Pã. Então, o medo que as pessoas tinham de atravessar uma floresta à noite é atribuído a Pã, daí o termo pânico. O que dizer então de Baphomet, que é uma figura como cabra, que possui inclusive um membro ereto com serpentes enroladas, que alude ao DNA. O bode é um animal impuro e antagônico ao carneiro. Agora eu vou colocar uns dados aqui sobre o mês de Tevet e Shevat, na cultura hebraica. Épocas próximas das datas que eu falei, tanto novembro como dezembro, na cultura hebraica, elas têm relação com essas festas também. No Sefer Yetzirah, um livro que faz parte da cultura judaica, cada mês do ano judaico tem uma letra do alfabeto hebraico. Um signo do zodíaco está relacionado às 12 tribos de Israel e a um sentido humano ou alguma parte controladora do corpo humano. O mês de Shevat ele é relacionado à árvore da vida e o sentido relacionado a esse mês é o comer. Por isso, comer da árvore da vida. O que justamente Adão e Eva foram privados ao ser expulsos do Éden, mas que Cristo nos oferece. E o mês de Tevet, que seria relacionado geralmente a novembro, está relacionado ao período de inverno, em que o período de inverno começa e com a tribo de Dan. A tribo de Dan representa o estado inicial de imaturidade na alma, que cresce durante o mês de Tevet. Justamente a tribo que se junta aos pecados dos pagãos, que deu origem aos celtas, pois os celtas são a tribo de Dan misturada à semente da serpente.
Dan é comparado a uma serpente que morde com o veneno da ira. Entre os 4 seres viventes e as 4 tribos regentes de todas as tribos de Israel, Dan é a cabeça de águia. Entre as tribos regentes das 12 tribos de Israel, Dan é uma delas, e está relacionado ao signo de Serpentário, pois o signo de Serpentário era uma águia na cultura israelita, mas mais tarde ele foi associado a uma serpente justamente pela profecia de Jacó para a tribo de Dan. Então, pessoal, existem aqueles 4 seres viventes, que eles estão relacionados a 4 constelações, a 4 tribos principais de Israel. E Dan era uma delas, e era simbolizado por uma águia nos tempos antigos. Mas mais tarde foi colocado uma serpente no lugar, porque existe uma profecia de Jacó a Dan, que alude à traição dessa tribo. E isso eu entendo que está relacionado a algo celestial que ocorreu lá no mundo dos céus, lá nos reinos celestiais, e que se repete aqui como padrão, como sombra no reino da terra. Essa profecia de Jacó diz o seguinte: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e que faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Aqui está clamando por salvação, que está relacionado a Yeshua, a Cristo. E aqui mostra que ela morderia o calcanhar, ou seja, também relacionando a sentença daquilo que ocorre no Gênesis 3,15, em que a cabeça da serpente seria pisada e ela morderia o calcanhar da semente da mulher. Estamos falando de descendências. Então Dan está relacionado a isso, será uma tribo desertora e está associado ao 13º signo escondido de Serpentário. E também não é o assunto de hoje, mas posso estar falando em futuros vídeos, sim. Mas tomando em conta tudo que eu coloquei, está claro a associação dos cultos de fertilidade da primavera, cultos de fertilidade relacionados ao carnaval, com o deus Baco e com a Saturnália, que também mais tarde estava sendo realizada em dezembro. Novembro e dezembro como períodos em que nasciam as pessoas dos cultos da época de março e abril. O porquê desses rituais pagãos terem figuras como sátiros, faunos, e que eles têm total ligação com a semente de Caim, com o pecado original e com a queda do homem desde o início, com árvores, comida, sexo, fertilidade. Tudo isso relacionado tanto ao período edênico, que está relacionado também a esse culto da Saturnália e que é comemorado nessas épocas e em realidade são homenagens antigas a tudo isso. Mas à medida do possível, estejam navegando pelo canal, acessem a aba comunidade, a playlist no canal e as séries com formato tanto documentário e também lives. E desse jornal metafísico que eu faço para vocês, para estar dando conhecimento e material diverso para vocês. É isso aí, tamo junto, fiquem na paz do Eterno e até a próxima. É necessário falarmos sobre Semiramis, a mãe de Nimrod. Na cultura judaica, no Midrash, é dito que Samiasa ficou enamorado de uma donzela chamada Ishtar, mas quando ele lhe pediu para que ela lhe retribuísse o seu amor, ela declarou que o faria apenas com a condição de que ele lhe revelasse o nome ou o código de Deus, pelo qual ele foi capaz de ascender aos céus. O código de Deus está atrelado à genética, é conhecido como tetragramatron. Quando, no entanto, ele lhe revela o código, ela o aprende e imediatamente ascende aos céus e modifica seu próprio poder. Muitos entendem que Semiramis estaria ligada a Ishtar, a deusa Inanna. Semiramis é uma divindade que representa rebeldia e liberdade. O curioso é que algumas vilas começaram a se rebelar contra os ensinamentos de Deus passados por Noé, quando Cush, pai de Nimrod, casou-se com Semiramis. E muito acredita-se que ela só apareceu justamente pouco antes daquela época. A mesma declarou ter vindo da lua e virou deusa para os babilônios. Possivelmente ela não era humana. Semiramis é adorada e cultuada pelo mundo todo, através de outros nomes e imagens. Sua imagem pelo mundo tem forte influência da maçonaria, e podemos vê-la em vários cantos. É
em notas de dinheiro. Na Estátua da Liberdade, chamada também de Colúmbia. Também podemos ver Semiramis na pintura mundialmente famosa A Liberdade Guiando o Povo, e Eugène Delacroix. Sua pintura serviu de inspiração para a imagem da liberdade das notas de 50 e 100 reais. A pintura de Delacroix retrata uma mulher que seria a liberdade personificada guiando os homens durante a Revolução Francesa. Uma coisa interessante é que nas representações de Semiramis, ela não parece totalmente humana. Mesmo encurvada, nota-se que ela passa facilmente da estatura dos homens, o que levanta a hipótese uma mulher com mutação genética, como um Nephilim, que veio dos céus gerar um filho para dar continuidade ao sistema dos caídos. A deusa simbolizava a justiça, também foi Artemis, Vênus, Afrodite, entre outros. Dentro da cultura grega e romana, ela era a mesma deusa representada de várias formas, para várias coisas como amor, guerra, caça, fertilidade e casamento. De acordo com a lenda, Semiramis conhecia a promessa feita para Adão e Eva, que suscitaria um descendente da mulher, para pisar a serpente, e assim teve um filho, supostamente de maneira milagrosa, do qual lhe deu o nome de Tamuz. Este foi apresentado como o libertador prometido e assim começou a ser adorado juntamente com sua mãe, dando início a uma prática de adorar o Filho Salvador e a uma mulher. Jeremias condenou a entrega de oferendas a Semiramis, também conhecida como Astarte, conhecida como Rainha do Céu, como também a adoração a Tamuz, que havia sido morto por um javali e supostamente ressuscitado. Após a morte de seu marido Cuxi, Semiramis se envolveu com seu próprio filho Nimrod, cometendo incesto. Após a morte de Nimrod, ela gerou seu filho Tamuz, fruto desse incesto, dizendo que era o prometido, tentando usurpar o lugar do futuro Messias Jesus Cristo prometido a Adão e Eva. Semiramis e Tamuz, Ísis e Horus, Cibele e Júpiter, entre muitas outras figuras de uma mãe e seu filho ao longo da história, mostram que essas adorações a essa falsa mãe sempre tentaram apontar para o ocorrido no Éden com Satanás e Eva gerando a Caim, mas não podem ser confundidos com a verdadeira mãe e virgem que a Bíblia mostra. Esta é Maria e o Messias Jesus Cristo. Todas as outras figuras tentaram falsificar, com vários anticristos, ao longo da história. Só há um Messias que já veio e venceu a morte verdadeiramente, Yeshua HaMashiach. Semiramis é conhecida também como Diana. Ela é Diana dos Efésios. Ela é encontrada na Bíblia. Ela é essa falsa deusa. A Mulher Maravilha é essa deusa que se faz presente no cotidiano das pessoas até os dias de hoje. Observem que a Mulher Maravilha leva a estrela Vênus na testa e um símbolo que remete ao esquadro e compasso em seu cinto, assim como se pode ver um falcão em seu cinto que remete a Horus, filho de Ísis. Você vê que não há nada novo debaixo do sol. Eles estão usando a mesma perversão aqui, e você nem percebe isso. Illuminati, you've come to take control. You can take
darei a revelação.